temos sido trabalhados para construir a nossa identidade em Cristo. Amém? Estamos no mês todo, hoje é o último dia, encerramos o livro de Oséias. Amém? Estamos já entrando para o último mês, o mês de dezembro, que é o quê? O que nós vamos falar em dezembro? Padrão de Deus, diga padrão de Deus. E nós seremos muito ministrados sobre o padrão de Deus. Porque muitas vezes o que nós temos como ideia de padrão de Deus é a moral. Não é só a moral que faz parte do padrão de Deus. É a gente descobrir quem de fato Ele é. Isso vai mudar completamente a nossa jornada e a nossa caminhada. E eu gostaria de hoje, lembrar ou relembrar. Semana passada nós falamos descobrindo quem somos em Cristo. E eu preciso descobrir. Não é porque você não sabe que não está pronto. Diga, tudo está pronto. Meu irmão, não tem nada que você vai fazer que não está pronto. Tudo já está pronto. Se a gente de fato entender isso, e é entender por revelação, amém? Por entendimento espiritual, que se tudo está pronto, eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo. Amém? E nós terminamos, na semana passada, quando eu digo terminamos, o que nós falamos? Porque a gente nunca termina. Porque nós estamos sendo construídos numa identidade. E dentro desse princípio, uma coisa que eu falei terminando na semana passada, eu disse, a identidade do cristão não se constrói, se recebe. Sua identidade não se constrói, ela se recebe. Porque não é você que está construindo, embora tantas coisas estão sendo construídas em nós. Mas eu preciso entender que a minha identidade já está construída em quem? Em Cristo, irmão. Se Ele é essa rocha, se Ele é essa base, se Ele é tudo que a palavra de Deus diz, desde Gênesis e Apocalipse, eu preciso me colocar nesse exato lugar. Que tudo que eu preciso, eu já sou em Cristo Jesus. Diga, tudo que eu preciso, eu já sou em Cristo. Mude as suas palavras quando você precisa ressignificar aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus por mim e por você. Inclusive pela família. Amém? Meu irmão, a história da igreja é a história, isso tem sido falado, isso tem sido ensinado, e graças a Deus que muitos de nós já temos recebido essa cultura. Amém? Não é igreja por igreja, não é a placa pela placa, é o propósito da natureza da igreja, que tem como cabeça Cristo, e nós todos somos membros um dos outros nesse propósito, amém? Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a luz da nova identidade em Cristo. Diga comigo, a luz da nova identidade em Cristo. Você já sabe, existe tantas analogias que podíamos fazer sobre a luz. Ah, está escuro, mas se você acender num lugar muito escuro, um palitinho de fósforo, lógico que ele vai apagar rápido, mas já é o suficiente para iluminar, sim ou não? Se você botar uma vela, fica um pouco melhor? Porque tem mais ali condição de iluminação. Por isso a Bíblia diz que a gente não pega o que a gente recebeu do Evangelho e coloca debaixo da mesa ou escondido debaixo da cama, mas a gente põe aonde? Num velador, num lugar alto, para que todos vejam. E o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele falou isso só sobre ele, ou ele falou também sobre nós? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Irmão, tudo que Jesus fez, diga comigo, tudo que Jesus fez, Ele transfere para nós como filhos, como igreja. Então pare de se ver como um derrotado. Meu irmão, derrota pai, a derrota acontece, o sofrimento acontece, a queda acontece, mas se ver como alguém derrotado, se ver como alguém que, não constrói dentro do entendimento, não é o que está acontecendo comigo, é o que Jesus já realizou por mim. Isso faz com que a minha ótica mude, a minha visão comece, não agora iluminar de para lá para cá, mas daqui é de dentro para fora, irmãos. E eu e você precisamos cada dia mais dessa revelação, desse entendimento, e preciso de luz, diga luz. Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha. Se você tem a luz dele, você tem salvação.
Mas a gente sempre pensa na salvação de circunstâncias. Lembra que semana passada eu falei, a Mari estava com um capacete aqui. O que o capacete representa? Você vai dizer proteção, eu vou dizer não, segurança. Porque não é só sobre estar protegido, é sobre estar seguro. Porque quando bate num capacete, você está protegido. Mas mais do que você está protegido, você está seguro. Por isso que Efésios capítulo 6 vai falar da armadura de Deus, vai falar sobre o capacete porque a minha mente já está segura. E porque eu estou seguro, eu estou protegido. Ainda que bate uma pancada aqui, você sente aquele boom, mas você está seguro. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amém? Seu amor perfeito, repousado em mim. Seu quê? Seu passar pelo vale. O quê? Acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem és. O quê? Me guarda em teus braços, Você só precisa descansar. Em teus braços é o meu descanso. Amém? É nos braços dele que eu posso descansar. Nós temos sido ensinados como igreja a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Trabalho, irmão, não é performático. Nós passamos a ser uma igreja que faz e se cansa. Quantos dos nossos irmãos estão meio hoje bagunçados, perdidos, feridos e machucados, porque eles aprenderam a fazer e não a descansar. Nós vamos aprender ou reaprender a descansar no trabalho que ele já fez. Vai para ali, para esse lugar. Entra nesse lugar, é meu e é seu, irmão. Eu queria ler um texto aqui com vocês, dentro desse entendimento de identidade, à luz da nova identidade em Cristo, que está no texto de 2 Coríntios 4, de 1 a 18. Eu vou ler rapidamente esse texto expositivo, para a gente depois falar um pouquinho sobre ele. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendando-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. 4. O Deus desta presente era, cegou o entendimento dos crentes. Eu vou ler aqui que vai ficar melhor, que está um pouco maior. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a quem? Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como que? Escravo de vocês por causa de Jesus. Você só precisa ser escravo se você tiver um entendimento que você é filho. Aí você vai servir da maneira correta. Não é escravo no sentido de ser prisioneiro, sabe? Daquele que sempre tem que fazer algo, mas do entendimento. Por que eu faço esse algo? Pois Deus que disse, quem é que disse? Deus, das trevas resplandeça a luz. Foi Ele que disse isso sobre mim e sobre você. Amém? Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Irmão, leia a Bíblia, olha aqui. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou aonde? No meu e no seu coração. Para quê? Qual o propósito? Iluminação do conhecimento. Diga iluminação do conhecimento. Qual? Meu? Não. Da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
você precisa sair do centro. Eu preciso sair do centro. Eu acho que é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Ele. É Ele que precisa, iluminando, ser conhecido, revelado. Deixa eu continuar, senão a gente vai ficar só aqui. Verso 7, não é isso agora? Temos, diga temos, porém esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. 8, 9, né? Sei lá. 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas a vida em vocês, a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Por esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso o quê? Falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também o quê? Nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, diga graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, amém? Faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos o quê? Sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos e leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, os sofrimentos. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o quê? É eterno. Glória a Deus. Eu preciso ser muito ligeiro para falar tudo que eu preciso fazer, ou falar. Mas vamos lá. O som da papalégua hoje, não é nem da águia, é do papalégua. Mas acelerar. O que eu quero mostrar dentro desse texto, de 2 Coríntios capítulo 4, é sobre o dualismo. Diga dualismo. Talvez você me pergunte, Sérgio, o que é dualismo? Né? O dualismo que nós vamos falar não é o dualismo que muitas vezes existe dentro de um conceito grego ou da filosofia, embora passe por aí. Não é sobre o corpo mau versus o espírito bom. Eu não sei se você sabe, a filosofia, ela tem esse conceito. O seu corpo é mau, o seu espírito é bom. Só que o apóstolo Paulo, nós não vamos falar sobre isso, ele vai falar lá em Tessalonicenses que nós vamos comparecer e nós teremos um corpo, alma e espírito, amém? Restaurado. Já não é mais nem o duo, não é duas, agora são três. São três, corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo. Mas eu queria falar sobre este texto de 2 Coríntios, o que Paulo está aqui, sabe, compartilhando e que serve para nós como igreja. Esse dualismo que Paulo está falando não é sobre o corpo mau e o espírito bom. Nós vamos ver o primeiro ponto, diga primeiro ponto. Vamos ao dualismo. Qual é? O dualismo bíblico, espiritual e moral. Diga o interior versus o exterior. Diga a luz versus as trevas. Diga o temporal, de tempo, né? E o eterno. Diga o velho homem e a nova identidade em Cristo. Você vai ver esse dualismo o tempo todo. Está alto? Está falando que está alto aqui, gente, por favor. Se abaixar um pouquinho, eu falo alto. Então desde desse entendimento aqui, eu queria que você tivesse claro, o tempo todo, nós vamos falar desse dualismo. Esse dualismo do interior com o exterior, da luz com as trevas, do temporal com o eterno, e do velho homem, diga velho homem, e a nova identidade em Cristo. É incrível que nesse tempo que a gente já tem da caminhada cristã, tantas vezes a gente tem um comportamento
Diga comportamento. Não é o que deve, não é o que é a verdade, mas o comportamento nosso ainda é de um velho homem. Por quê? Porque é assim que você se vê. Logo, como você se vê, você o é. Não é isso que Provérbios vai ensinar? Só que você tem que parar de se ver como um velho homem, a velha criatura, o vermezinho de Jacó. Isso teve um tempo, irmão. Isso teve uma estação. Quando Jesus veio, essa estação mudou. A Bíblia diz que todas as coisas convergiam nele. E ele era a plenitude de tudo. O tempo que era do passado se encontrou com o presente e já fez uma ação com o futuro. Então, o passado, o presente e o futuro já estão resolvidos. Já estão resolvidos. Vou te fazer uma pergunta. Jesus te perdoou quando? Quando? Quando Jesus assumiu a cruz. Quantos anos atrás? 2000 anos. O pecado que você cometer amanhã, está perdoado ou não está perdoado? Vai depender. Depender de quê? O que vai depender? Não tem nada que você faça para ser mais perdoado ou para ser mais amado. Está tudo pronto nele. Eu só preciso estar nele. É a única coisa. Irmão, eu sei que talvez seja fácil de explicar, mas é uma realidade de uma luta. Qual? Da minha carne? Não, do entendimento que eu tenho que entender. De que se o amor dele prevalece em mim, o governo dele vai me guiar, me dirigir, me fortalecer. Eu vou ser perdoado. Amém? Vou ser perdoado? Não, eu estou perdoado. Coloque isso na sua mente. Mas Sérgio, você está abrindo um precedente para pecar. Precisa te falar isso para você pecar? Precisa? Então qual é a diferença de eu falar isso? A diferença é que se você entender que os seus erros e os seus pecados precisam entrar numa correção daquilo que Cristo já fez, meu irmão, você não vai ficar carregando um fardo e um peso anos e anos e anos, porque você não consegue se ver como um livre. Sabe por quê? Porque você não assumiu o lugar de filho, você ainda tem uma mentalidade de escravo. Ô Sérgio, mas você está batendo forte. Não, eu estou falando de nós, irmãos. Eu estou falando de mim, estou falando de você, eu estou falando de nós como filhos. E Deus tem outros filhos que não sabem que são filhos. O problema é que nós já sabemos que somos filhos e nos comportamos como escravos. Uma vez perguntaram para um pastor, como é que faz para um escravo ser livre? Ele falou, para que você vai bagunçar a identidade toda. Não é um escravo que precisa saber que é livre, é um filho que precisa saber que não é mais escravo. Mas não mudou quase nada. Não. Você não é um escravo, você é um filho. Você é que precisa revelar quem Deus é ou quem você é em Cristo Jesus. Agora, se você quer fazer com alguém que é um escravo se tornar um filho, não vai dar certo, irmão. Você vai bagunçar a identidade dele. Por isso eu preciso pensar como está a minha identidade em Cristo. Está em Cristo ou está na igreja? Está no pastor? Está no meu discipulador? Está no meu conselheiro? Irmão, pode estar tudo isso, mas se ele não for o primeiro lugar, a primazia, e ele é a base, meu irmão, bagunçou, já desordenou tudo. Então vamos lá. Esse contraste é usado por Paulo para mostrar que Cristo vive em que o cristão vive em duas realidades simultâneas. Diga, duas realidades simultâneas. Você está vivendo o tempo todo em duas realidades simultâneas, juntas. O tempo todo é um dualismo dentro de você. Duas coisas, duas ações, o tempo todo, um dualismo ali. Olha o que vai nos ensinar o texto. Uma é a realidade física frágil e uma é a realidade espiritual fortalecida pela união em Cristo. Diga comigo, uma realidade física e frágil. E uma realidade espiritual fortalecida pela união em Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o dualismo do Deus desta era versus a luz do Evangelho. Verso de 3 a 6. Contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, ele diz nosso, Paulo, está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Você acha que é só para o ímpio, né?
Se eu e você não estamos condicionando a nossa crença nele, nós somos um descrente. Isso eu acho que é mais sobre nós do que sobre o ímpio. Ímpio já é cego, irmão. Cego enxerga alguma coisa? Mas eu e você devemos enxergar. E por que não estamos enxergando? Porque nós não temos recebido luz suficiente para o quê? Que os nossos olhos sejam iluminados. Vamos continuar o texto aqui. A fim de que não... Cadê? O Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos crentes, a fim de que não vejam a luz do quê? Do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Então quem é a imagem de Deus? Diga Cristo. Olha o que diz a continuação do versículo. Pois não pregamos a nós mesmos. Meu irmão, nós não podemos ser crentes, líderes, pastores, sei lá qual o nome que você queira dar. Eu gosto mais de filho. Nós não podemos ser filhos que pregam a si mesmo, ensimesmados, imaturos, crianças, que é sempre o eu. Tem gente que tem a capacidade de falar assim, eu preguei e salvei esse irmão. Eu falei, misericórdia, irmão. Salva nem a si mesmo, vai querer salvar quem, rapaz? Sei que são expressões, mas essas expressões, irmão, a gente precisa corrigir logo. Sabe, eu sei que é muito detalhe, mas assim, a boca fala que o coração está cheio. A gente fala, eu fiz. Eu me lembro de uma ministração, onde nós estávamos num evento, junto com o Rodolfo Abrantes. E Deus falou algo comigo, e a gente preparou algo para, sabe, entrar num período ali, que ele estava ministrando. E foi algo simples. Alguns anos atrás, Deus colocou no meu coração, no evento do resgate que a gente fez, geral, né, do acampamento. Deus colocou uma direção para a gente lavar os pés do Rodolfo e da Ali. E nós fizemos aquilo de uma forma muito simples. E ele falou que naquele dia Deus estava usando aquela situação, aquela circunstância para curar ele de algumas feridas que a igreja fez. Diga a igreja. A igreja carnal, não a igreja de Jesus. A igreja que coloca e se coloca de uma maneira que ela parece que é ela que governa, a liderança que governa. Meu irmão, se a liderança não for de Cristo, a gente não governa nada. E se governar, está governando de outra forma. E a gente fez aquele ato ali. E ele falou, Deus está me curando e me restaurando de algumas dores. Né? Quem não conhece, ele vem de uma circunstância, né? De um cantor de uma banda muito famosa, né? de anos atrás. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque em um determinado momento, que ele falou assim, quero agradecer aos irmãos, aos pastores ali, a Renata, e lá dentro de mim não foi a Renata não, fui eu. Por dentro, eu estava dizendo, eu. A visão Deus deu foi para mim, eu. E o Espírito Santo falou assim comigo, escute. O Espírito Santo falou assim comigo, ei, só funciona quando você faz? Só funciona, você quer glória de quê? A gente ama Jesus, mas a gente ama Jesus como diz a Tamires, eu amo Jesus mais alguma coisa. Eu amo Jesus, mas se eu falar e alguém converter, glória. Mas se aquela irmã falar e Jesus converteu, eu vou falar, tá se achando, hein, irmã? Se achando, hein, irmão? Vocês compreendem que a gente é uma igreja em si mesmada? Desde que Deus me use, está tudo certo. Mas se Deus usar o outro irmão, já falou assim, por que Deus... Do nada esse irmão apareceu agora e faz isso, faz aquilo outro. Está no maior destaque, eu estou aqui há anos. Anos. É o irmão do pródigo. Vê se não é. Estou falando sobre nós, irmãos. Paulo apresenta o primeiro contraste. Trevas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, verso 4. O que vem? Junto desse contraste das trevas, diga ego, orgulho, diga idolatria. Uma cegueira espiritual que impede de ver o valor real de Cristo.
É isso que acontece, uma cegueira espiritual, que a gente não consegue compreender o amor real de Cristo, o amor verdadeiro de Cristo. Agora a luz, diga a luz. Esse é o contraste, trevas e luz. A luz do evangelho da glória de Cristo, o Deus desse século. Mesmo versículo. O que o evangelho faz? O que Cristo faz? Diga assim, ilumina. Por que eu e você precisamos ser iluminados? Mostra quem Deus realmente é. Não é o Deus que você quer. Não é o evangelho. Não é o Deus que você fabricou como idolatria e disse, Senhor, é assim que eu quero que você faça. Se o Senhor não fizer, eu te abandono, hein? Está escutando? Eu rasgo a Bíblia, hein? A gente acha que a gente está lidando com Deus que nem uma criança. Que nem, sabe, alguém que qualquer movimento que a gente faça, a gente vai dizer, eu vou botar ele agora encurralado. Se ele não fizer isso, eu vou embora. Sabe o que é isso? A igreja que não é igreja. Esse sou eu e você. Igreja menina. Se a gente não ouve o que a gente quer, a gente vai na próxima glândula espiritual. É glândula, né? Dentro do supermercado. Como é que chama aquele negócio? Gôndola. Gândula, ficou quase gôndola. Você vai lá na gôndola espiritual e diz, qual é? É gôndola? É isso mesmo? Esse negócio aí, essa prateleira, pronto. Vai me facilitar. Você vai lá na prateleira e você sabe o que você quer. Sabe? Ah, mas o nome é esse que eu posso fazer. Foi eles que botaram, não fui eu. Você vai lá e pega aquilo que você quer e o que você não quer. A igreja virou. O que você pode me servir? Quando você vier para a igreja, tire da sua mente que você veio aqui para ser servido. Você veio aqui para servir. Servir a quem? Servir o seu irmão. Não é servir o seu pastor. Você aqui não veio para servir os seus líderes. Você veio aqui para servir o seu irmão. Eu vim aqui para te servir. Eu vim aqui para te acrescentar algo da iluminação de Deus. Amém? Mostrar quem Deus realmente é. O quê? O esplendor da glória de Deus. A ligação com a nova identidade em Cristo. Assim que alguém está em Cristo, ocorre uma iluminação interior. Diga interior. Se eu estou em Cristo, vem uma iluminação interior, irmão. Está lá no verso 6. Porquanto foi Deus que ordenou das trevas resplandeça a luz. Pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É na face, é no rosto, é na revelação, é na aproximação de Cristo. Isso significa que a nova identidade começa pela mudança de visão. Diga comigo, a nova identidade começa pela mudança de visão. Você deixa de olhar o quê? O mundo pelas trevas. Significa as lentes erradas e passa a enxergá-la pelas lentes da luz, as lentes corretas. Que lente é essa? Diga Cristo. Diga Cristo. Ponha sempre Cristo na sua visão. O que Cristo fez com a mulher samaritana? O que Cristo fez com a mulher adúltera? O que Cristo fez quando Pedro vacilou? O que Cristo fez quando, sabe, alguém deixa, abandona? O que Cristo fez? É essa lente que tem que estar sobre mim e sobre você. Não é sobre a minha justiça. Quando quiseram deixar Jesus, o que ele fez? Sabe por quê? Eu não estou carente do seu amor. Nós viemos para a igreja e a gente continua com um comportamento. Eu sou carente, eu também, irmão. Só que se você colocar a coisa certa, na visão certa, diga, a minha carência, quem resolve é Jesus Cristo. Que bom se Ele faça isso através da tua vida, da minha vida. Mas entenda o seguinte, não é porque se alguém não fez que Ele não está ali para me acolher. Nós não podemos caminhar com você o tempo todo, nem você com a gente. Nossas carências são resolvidas nele. Mas nós somos uma igreja que continuamos carente, 10 anos de carência, 20 anos de carência. Irmãos, se a minha carência vai ser dele, é eterna, amém? Eu sou carente mesmo dele. Mas eu tenho que ter uma visão. A minha vida, ela se resolve
e se completa na presença do meu amado. A partir daí, a minha visão é Cristo. Eu coloco e começo a olhar. Cadê os carentes que Deus quer que eu dê e acolha eles? Amém? Não é mais sobre mim agora, é sobre a lente correta. Qual é a visão que eu tenho para derramar sobre outros? Isso se chama família. Diga família. Nós concebemos a ideia da igreja. Tá bom, irmão? É família. Você precisa revelar aos irmãos que estão dentro, que ainda estão cegos, e aos irmãos que estão fora, que não enxergam nada, mas são irmãos. Na ótica do Pai, Jesus veio para todos, ou não? Tem certeza disso? Acho que muitos chamou, escolheu, predestinou. A gente acha que predestinação é a respeito de salvação. Não é! A predestinação é com respeito a filho. Você foi predestinado não para ser crente somente. Você foi predestinado para ser filho, para revelar o Pai, para revelar a família, para revelar os irmãos, irmão. Irmão, tô de irmão demais. Ai. Então, por isso que nós precisamos ter a visão, diga a visão. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema desse, mas sede o quê? Transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até quando você vai ficar pedindo, Senhor, eu quero experimentar um dia a boa vontade, a perfeita vontade de Deus. Meu irmão, você já recebeu a boa, perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Só mude a sua mentalidade e a sua visão, porque você continua na sua carência. Ah, Jesus, se tu não vier hoje, ele já veio há 2000 anos atrás, em Cristo Jesus, em forma corpórea, se deu, se doou, morreu, sofreu, morreu e ressuscitou, e hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós e dizendo, eu não vou vos deixar órfãos, eu enviarei o meu Espírito, e vocês continuarão aquilo que eu comecei nessa terra. Sim ou não? Amém? Irmãos, me perdoe se às vezes eu sou muito enfático, parece que eu estou pregando para mim, irmão. Eu não quero que essa cultura esteja só na minha boca, eu quero que esteja dentro de mim. Quando eu passar pelas pessoas, quando eu passar e tenho que ter um comportamento coerente com aquilo que Cristo é, e não no meu temperamento, pouco me importa o seu temperamento. No sentido, sabe, a gente começou a ser mais governado pelos temperamentos do que pelo Espírito Santo que governa todos os temperamentos. Sabe por que eu te dou um fora? Não é porque eu sou colérico, não, é porque você é carnal. Sabe por quê? Eu estou muito agitado, eu sou ansioso. Você é ansioso porque você não entregou aquilo que você precisava entregar da tua ansiedade para Ele. Estou falando de eu também, irmão. Falando de eu também. 3. O dualismo do tesouro versus vasos de barro. Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro. Para demonstrar, diga demonstrar, que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. A gente quer poder, irmão. Sabe por que você quer poder? Para você mostrar para os outros que você é poderoso. É para mostrar para o mundo, mentira. Você quer poder para mostrar que você sofreu, caiu, machucado, te arrebentaram, pisaram, a cana quebrada, e todo mundo destruiu. Agora eu entendi Jesus. Agora entendi Jesus. Glória. Recebi. Dá no manto e uau! Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, a palavra diz lá em Isaías, que ele não amassa a cana quebrada. E nem apaga o quê? O pavio que fumega, está apagando. Essa é a minha visão da sua visão. Quando um irmão cair, estende a mão para levantar e para de pegar as pedras para atacar nele. Você não foi chamado para ser a igreja da lei, você foi chamado para ser a igreja da graça. A lei teve um papel importante, mas se você não entender o que Cristo veio trazer para ressignificar o Antigo Testamento, você vai continuar caminhando na lei. E é por isso que a gente é uma igreja
Estou falando naturalmente, a gente é, não no sentido profético, mas naquilo, a gente é uma igreja que mais apedreja do que restaura. Se você não tem o que falar, não abra sua boca para falar besteira. Fecha e peça a Deus, como disse o salmista: Senhor, põe um guarda na minha língua. Não abra sua boca, porque você precisa entender, Provérbios versículo 20 e 21, a morte e a vida estão no poder da minha língua. Foi Deus que resolveu isso, botar na minha e na sua. Olha lá o que você vai falar, irmão. Olha lá o que você vai sentenciar, viu? Deus nunca chamou você para amaldiçoar. Nunca, nunca, nunca. E quando a gente lê alguns textos, Deus diz que ia amaldiçoar. Não é amaldiçoar. A resposta estava na consequência da semente que alguém fazia. Se essa semente, você colhe isso, se essa semente colhe aquilo. Deus nunca resolveu amaldiçoar ninguém. É só você olhar para a Bíblia. Todos os homens de Deus que amaldiçoaram tiveram problemas. Quem foi um dos que amaldiçoou? Não foi Noé? Amaldiçoou quem? Cão, seu filho. Porque Cão fez uma besteira, sim ou não? Deus teve que corrigir a rota. Porque Deus não te chamou para amaldiçoar ninguém. A gente acha que é a igreja que amaldiçoa e que quando eu falo, acabou. Elias foi lá, amaldiçoou, matou os meninos que chamaram ele de careca. Desculpa, Eliseu. Não estava curado dessa calvície, ficou invocado quando alguém chamou careca, careca. Ele falou: Deus, queima lá agora. E queimou, irmão. Falei: olha, tá vendo que poder? Durante muito, muito tempo, a igreja que deveria revelar o Cristo, sabe o que ela revelou? Morte e sangue. Tem muita gente que ainda está na base, algumas pessoas que vão ler, que vão, sabe, conhecer um pouco da história da igreja no tempo das cruzadas, vão dizer: cara, vocês pegavam umas pessoas, vocês cristãos, nossos irmãos passados, pegavam, amarravam um braço numa corda, amarrava num outro braço a pessoa numa corda, né? E um cavalo corria para cá e o outro cavalo corria para lá. Ele amarrado com um braço aqui, um cavalo amarrado lá. O que você acha que deu? O que você imagina? Como alguém vai amar um Deus assim? Que Deus é esse? Que Deus tirano. As pessoas continuam achando que o Deus que a gente serve é tirano. O nosso Deus é amor. Amém? Ainda que ele seja o fogo consumidor, meu irmão, os olhos do Senhor são de misericórdia e de bondade, não são de destruição. Mude a visão dessas pessoas, do que elas leram, do que elas viram. Como? Tua vida fala sobre isso. A minha vida fala sobre isso. Eu já caí, já me arrebentei, ele me amou. Eu já fiz isso, ele me amou. Eu caí de novo, ele me amou. A Bíblia diz: se por 7 vezes caíres, o Senhor te levantará. Esse 7 é uma figura, é de plenitude, é de perfeição. Tem irmãos aqui que a gente tem andado junto, tem irmãos que estão caindo, mas nós continuamos dizendo: você vai prevalecer, porque você não vai desistir. E também não vamos desistir de você. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de mim. Esse é o caráter que eu carrego. Se alguém quer ir embora, vai embora, mas é meu irmão, é minha irmã, não é meu inimigo, não é alguém só porque pensa diferente de mim. Tu vai ver agora. Vou falar com o papai. Papai vai te pegar bem ali na esquina. Aí o papai pega o cara, vem na esquina. Aí o cara vem pedir perdão pro líder. Aí o líder: eu sabia. Eu sabia que você ia voltar. O Senhor, né? Vergonha para nós, irmãos. Isso é uma vergonha, isso é uma cegueira. Cegueira do Evangelho, que não revela o Cristo. Se o filho volta, o que o pai faz? Uau, meu irmão, meu filho! Uau, dá um abraço, um beijo no pescoço, põe um anel no dedo, põe vestes novas, põe sandália e faz logo um banquete. Diga banquete. Diga: a igreja da família tem banquete. Todo domingo, todo sábado, todo GCR, toda célula tem banquete. O banquete é para os filhos, o banquete é para a família. Tem banquete sempre. Porque não é sobre igreja, não é sobre ela. CCR. CCR é apenas uma placa. E que eu vou te dizer, se ela não identificar o Cristo, de nada serve.
Eu vou ter que terminar. Eu estava só no terceiro ponto. Vasos de barro, eu termino aqui. Esse é o terceiro ponto. Só tinha 8. A gente deixa para um outro momento. Diga vasos de barro. Paulo, meu irmão, ele vai usar a imagem de um recipiente frágil. Barro é frágil. Simples, quebrável. Representa a nossa humanidade limitada, nosso corpo, emoções, vulnerabilidade. Isso tudo está aí, irmão. Isso sou eu e sou você. Mas deixa eu te falar uma coisa, é uma dualidade. Eu sou frágil, eu sou, humano, eu tenho limitações no meu corpo físico, nas minhas emoções, sou vulnerável. Mas aqui, ei, o tesouro está dentro do vaso de barro. Se o barro não é quebrado, como é que aparece o que está dentro? Por que tu acha que aquela mulher que foi ungir Jesus quebrou o vaso de alabastro? E Jesus entendeu tudo. Os discípulos, o Judas que pensava no negócio, falou assim, podia vender e dar para os pobres. Não é isso que a gente fala? Olha só, a gente vai resolver o problema da sociedade. Quando a gente, socialmente, a gente alimentar todas as pessoas. Você e eu nunca alimentaremos todas as pessoas. Sabe por quê? O pão é necessidade. E toda vez que as pessoas têm necessidade, elas vão buscar a necessidade. E a necessidade está no pão vivo que desceu do céu. Nunca vai ser extinto a fome. Porque a fome é um mecanismo que Deus faz para fazer com que ele seja o alimento verdadeiro. Vou te fazer uma pergunta simples e rápida. Entenda isso, por favor, irmão, espiritualmente. Está sendo gravado. Não é nenhuma ideia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aonde Deus mais se revela? No meio dos pobres, dos necessitados ou dos ricos? Por quê? Simples. Necessidade. Por isso Jesus vai ensinar. É mais fácil passar um quê? Um camelo no fundo de uma agulha. É literal, tá? É agulha mesmo. Óbvio que está falando assim. Isso é impossível. Óbvio que é. Assim é. De um rico entrar no céu. Mas tem rico entrando no céu? Tem. Tem gente com muito dinheiro entrando no céu? Tem. Mas o que é melhor? Tem muita gente que com aquilo que Deus tem dado está trazendo o céu para a terra. Abençoando pessoas, fortalecendo ministérios no sentido do propósito. Então, irmão, isso é o vaso de barro. Representa essa limitação que temos. Mas o tesouro, diga o tesouro. Diga a vida de Cristo. Diga dentro do crente. Dentro de mim, dentro de você. Diga o poder do Espírito Santo. Dentro de mim. A glória do Evangelho. Dentro de mim. Qual é a aplicação da nova identidade? Diga comigo, a nova identidade não elimina a nossa fragilidade como seres humanos. Não elimina. Aí você vai entender, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo falando, Senhor, ele vai escrever dizendo, por 3 vezes clamei ao Senhor, roguei ao Senhor, que me livrasse do espinho da carne. 3 vezes. Você vai ver essas repetições na Bíblia. 3. Hã? Só 3 vezes, só. E ele já não aguentava. Ele diz, um mensageiro de Satanás me esbofeteia. Mas eu clamei. Mas o Senhor? O que ele disse? A minha graça? Ou, eu gosto mais da versão que é o seguinte. A minha graça te é o bastante. Se você não achar que Cristo te é o bastante, você vai continuar colocando dentro do Evangelho tudo aquilo que pode ser bastante. Entenda, irmãos, eu não sou um hipócrita. Eu não estou falando que eu quero viver uma vida ruim, até porque contraria o que a palavra de Deus diz. Agora, se eu não entender isso corretamente, se eu inverter a ideia, meu irmão, as minhas raízes, diga as minhas raízes, mesmo como árvore, com pessoas que somos,
Deus, quando fez algo extraordinário enviando Jesus Cristo, as minhas raízes já não estão mais na terra, as minhas raízes estão no céu. Então inverta as suas raízes da terra para o céu, porque é do céu que vem todo o alimento que eu e você precisamos. Nós somos supridos pelo céu, pela glória do Cristo, por aquilo que Ele já fez, não que Ele fará. Diga, Ele já fez. Irmão, por que a gente está sempre dizendo, Senhor, faz? Eu já fiz. Se aproprie, se aposse, tenha revelação. E vá confessando, vá declarando, até que a sua visão mude. E você pare de ser um pedinte e passe a ser um herdeiro. Entenda isso, eu sei que você pede, irmão, eu também peço, mas por favor. É uma agonia a gente ter que pregar em pouco tempo para trazer conteúdo, ensino. Porque eu tenho aprendido com o irmão, sabe, as nossas pregações não podem ser só impactantes, legal, bonito, e hoje o pastor pregou, saí de lá abençoado. Você não veio para cá para ser abençoado pelo pastor, você veio aqui para esse lugar, para se juntar com os irmãos, para ser uma bênção para a sociedade, para a igreja, para os irmãos, irmão. Você sabe, eu já falo isso há muito tempo, porque eu condiciono a minha mente a pensar. Não importa quem vai ali pregar, não importa quem vai falar, eu não me importo quem vai cantar. Se é o Sérgio, que nem quarta-feira, eu fui cantar uma canção, misericórdia. Passei por todos os tons, comecei em dó, acabei lá em... Sabe, fui toda a escala. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu sei que para algumas pessoas, quem trabalha com música, dá uma agonia, aquilo, mas eu vou te dizer, não é porque você canta muito bem, ou que você toca muito bem, que eu vou ficar cheio. Eu vou ficar cheio porque aquele que me promete me encher, ele não está fora, ele está dentro. Então eu não estou precisando da sua água, eu estou precisando da fonte que está dentro de mim. Você tem uma fonte, você está esperando água de quem? Isso é existencial. Você continua com a sua carência existencial. Para que eu sirvo? Para que eu faço? É a família. Aí você tem a família. Eu tenho um filho. Agora sim, eu estou cantando, eu estou pregando. Agora eu estou satisfeito. Nunca estará, nunca ficará. Sabe por quê? Isso não é sobre a existência do que você faz, é a existência de quem você é. Se você souber quem você é, você vai largar o seu canto e vai sair passando por aí. Eu achei um. Eu achava que ele era só profeta, mas ele é o Messias, ele é o ungido, ele é aquele que a palavra já falava, e ela era uma samaritana, irmão. Um povo lá, apartado. Qual é a aplicação da identidade para terminar esse ponto? Estão pedindo para beber água. A nova identidade não elimina a fragilidade humana, ela preenche a fragilidade com um conteúdo divino. A nossa identidade não elimina a fragilidade humana, ela preenche a fragilidade com um conteúdo divino. Deus não quer tirar a tua vulnerabilidade. Deus quer que você aprenda e eu aprenda que na minha vulnerabilidade, Ele é Senhor e Pai. Na hora que eu estou muito fortalecido, muito encorajado, Ele continua tendo a mesma natureza de essência. Não é sobre mim, é sobre Ele. Diga comigo, eu continuo sendo barro, mas agora, diga agora, carrego algo que não vem de mim, que não vem de você. Sabe o que eu carrego? Sabe o quê? Cristo. Diga Cristo. Diga Cristo. E pare de se olhar e falar assim. Você continua olhando para as tuas limitações. Não é sobre isso. Isso você já sabe, isso você já conhece. Por isso que eu insisto com alguns irmãos e eu falo, irmão, me corrige. Toda vez que eu sair daquilo que está incoerente com a palavra, me corrige, por favor. Sabe por quê? Eu sou um barro que preciso o tempo todo ser trabalhado pela mão do oleiro. Amém? E se o oleiro está trabalhando através da tua vida para me corrigir, glória a Deus, irmão. Porque aqui, pastor é função. Pastor não é um lugar, sabe, de privilégio.
privilégio sim, porque o Senhor me chamou para isso, mas não é um privilégio diante dos homens. É um privilégio de servi-lo. É um privilégio de poder, sabe, no meio das minhas crises, das minhas guerras. O que você acha que eu não tenho? É porque você é pastor, é? Está todo mundo ungido pastor hoje, receba, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Ia começar a esquentar agora. Não dá, hoje não dá. Mas eu continuo. Não sei se semana que vem. Eu falo isso sempre, sabe por quê, irmão? Se Deus permitir. Ontem, hoje é domingo, sexta-feira, dormi quinta-feira, um pouquinho de dor nas costas, fui na casa dos meus pais, almocei com eles, mamãe passou uma pomadinha nas minhas costas. Eu fui, deitei, dormi, de madrugada levantei para ir no banheiro. Voltei a deitar, acordei e fui para o Copadó. Como às vezes isso já acontece, já aconteceu outras vezes, eu falei, doutor, eu já sei o que é, uma contratura muscular. Me dá-lhe logo uma injeção, não quero fazer exame, me dá logo uma injeção. E é isso. Estou quase médico, quase dizendo para ele, sim senhor, estou aqui para servi-lo. Mas é que eu não queria ficar muito tempo no hospital e faz exame, faz... Eu falei, já sei o que é, doutor. Foi os dias aqui, mexendo com algumas coisas, se abaixando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Deu uma empenada. Mas fui para o hospital, tomei uma injeção. A minha mente natural vai dizer assim, vai ficar dias e dias assim. Você começa a ter um posicionamento assim, eu não vou ficar assim. E se ficar, se eu precisasse chegar aqui assim, ó, desde que eu conseguisse me mexer, porque tem coisas que até para levantar estava difícil. Doendo, mas muito. Quem já teve contratura muscular sabe. Parece ser simples, mas é uma dor que incomoda demais. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso é a minha fragilidade. Mas isso não me define como frágil, no sentido de fraco. Isso me define como alguém que é dependente. Tem gente aqui que está com limitação física ali, ó. Falando isso porque não é minha mãe não, irmão. Estou falando isso porque isso é um testemunho. Tantas vezes, ela e meu pai, com limitação, me liga. Escuta aqui, por favor, me liga. Irmão, quer me deixar constrangido? É minha mãe e meu pai me pedir, Júnior, eu não vou na igreja não, hein? Foi, pai, mãe. Sabemos quem vocês são. Mas continua querendo me prestar. Como é que fala isso, irmão? Satisfação. Sabe por quê? Porque eles aprenderam, irmão, que o filho que está aqui, que foi gerado deles, está num lugar que não é mais só sobre a ideia de filiação natural. Quando Jesus foi chamado na festa, disseram, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Escute. Como nós precisamos aprender. O que Jesus respondeu? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem e fazem a vontade de... Sabe por quê? Na visão da ótica de Cristo, ele não estava ali apenas para ser filho de Maria e de José e irmãos, sabe, de Tiago. Ele estava ali para cumprir a missão. Saia do lugar que não te pertence mais, de querer privilégio. O nosso maior privilégio é ser de Cristo. O resto, liderança, função, glória a Deus. Mas nós nos tornamos mais uma igreja organizacional do que orgânica. Nós nos organizamos para fazer tudo, mas não conseguimos amar as pessoas quando elas nos contrariam.
A igreja não é de pessoas iguais, é de pessoas diferentes. Tu vai ter que me suportar. Eu vou ter que te suportar. Mas não é assim, ó. É de suporte. É de ombro. É lado a lado. É que nem tabernáculo. Tudo madeira de acácia, mas coberto pelo ouro. Meu irmão, isso fala da Arca da Aliança. De madeira da mesma natureza, mas era coberta pelo sangue, com ouro. E tinha um lugar que Deus falava na arca. Onde? Onde que Deus falava? Não, na arca, não é no tabernáculo. Na arca. Onde que Deus falava? Num lugar chamado propiciatório. Que vem essa palavrinha? De propício. Era ali que Deus manifestava o testemunho. O que tinha dentro do testemunho da arca? O quê? As tábuas da lei. O quê? A vara de Arão e o maná. Meu irmão, isso tudo é Cristo. Que a minha vida, quando abrir, que saia o testemunho dele, não o meu testemunho, porque a gente quer mais se exibir do que testemunhar sobre ele. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que tu vês essa igreja. Porque tu olhas para nós, tu olha pela lente do Cristo. E assim, Senhor, nós queremos te dizer nessa manhã desse dia: obrigado, Senhor. Porque eu não sou o que um dia eu fui. Eu sou o que sou por tua graça. Senhor, ainda que nós queremos ser mais, representar mais, revelar mais do Senhor aos irmãos, à família, à igreja, nós só podemos fazer isso pela revelação de Cristo Jesus. E pelo poder que opera no Espírito que hoje vive em nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nos tira da organização humana, das liturgias, Senhor, vazias. O Senhor nos ensina a ser a igreja que senta na mesa, Jesus. Os filhos que se assentam ao lado do Cristo. Porque naquele dia que tu fizeste aquela ceia, tu perguntaste quem é o maior. Não é o que está sentado na mesa. Mas Jesus, tu disseste, mas o maior é aquele que serve. Nos ensina a ser igreja servidora, meu Deus. Não é a igreja, Senhor, que quer para si, mas é a igreja que entrega, Senhor. A igreja que se doa, Senhor. Os filhos que se doam, Senhor. Por favor, Espírito Santo, revela-nos quem é Cristo. Revela-nos quem é Cristo, para que possamos entender esse evangelho na lente certa, na visão correta. A mim e meus irmãos, Senhor, eu te peço perdão, mas ao mesmo tempo já faço a confissão certa. Porque, Senhor, eu não quero ter uma palavra que é ouvida, mas que é negligenciada. Senhor, me leva a ser alguém praticante da tua palavra. Hoje mesmo, amanhã, Senhor, toda semana, em cada ajuntamento nosso, nos leva a ser a igreja, Jesus, que tu vês e enxerga. Sem mancha, sem ruga e sem mácula, Senhor. Sabemos que nós não somos, embora frágeis, nós somos o exército de Deus. Nós somos os filhos que manifestarão o Pai, revelarão o Pai. Isso para os irmãos, para todos, é o que te pedimos, já agradecido. Porque, Senhor, os nossos olhos têm sido iluminados, os olhos do nosso interior,
do homem interior, do homem espiritual. E nós não seremos governados pelas fraquezas, ainda que as temos. Nós seremos governados pela vida, do poder do Espírito, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E a tua palavra diz que é a mesma que opera em nós. Vida de ressurreição, vida de transformação, vida de glória, honra ao Senhor. Aleluia.